Olá, amados, graça e paz. Mais um dia vai se finalizando até aqui. O Senhor nos concedeu graça, sabedoria, a tua misericórdia, e assim nós perseveramos. Hoje Ele está nos falando sobre o opróbrio, a ignomínia, a desonra, publicamente, onde a Bíblia diz confundidos e envergonhados, aqueles que se levantam contra o ungido do Senhor, contra o Cristo, o ungido de Deus, Jesus, o Filho do homem, o grande profeta, aquele que ele mesmo disse: de agora em diante não havereis mestre entre vós, vós, aqueles que fizerem a vontade do meu Pai, é meu irmão, é minha irmã, será a mãe, aqueles que perseverarem do início ao fim segundo a fé. Aquele que cumprir o que Deus determinou, este é meu filho amado, em que me comprazo, que me regozijo. Fazei tudo o que ele disser, aquele que persevera em obediência através do seu Espírito. Além de um irmão, tem um amigo na adversidade. E ele tem cuidado de nós, seja na adversidade, seja na bonança. Ele sempre cuida de nós em todas as circunstâncias. Como está escrito, pelo que não temeremos mal algum. Como ele sempre nos ensina. Não temeis a homens que, após destruir o corpo, não faz mais nada. Temeis, antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que, após retirar o espírito, tem o poder e autoridade para lançar tanto o corpo como a alma onde o fogo não se apaga. Ele tem a chave da morte, do inferno. Os anjos sobem e descem sobre ele. Ele disse: aquele que não for digno de mim, eu não o confessarei diante do Pai nem dos anjos. Aquele que o seguir, em espírito e em verdade, perseverante, produzindo os bons frutos, aonde ele disse que aquele que permite a poda, mais frutos ainda produz, alguns 30, outros 60, outros 100 por um. Mas ele também diz, quando alguns dos discípulos exortavam alguns que expulsavam demônios em seu nome, e ele disse: deixai-vos, aquele que não é contra é por nós, aquele que faz, opera segundo o meu nome, tão logo não falará mal de mim, tão logo, mas chegaria o tempo do esfriamento, da apostasia, onde aí sim falaria. Ele disse: aquele que não colhe conosco, aquele que não ajunta espalha. E assim ele opera. E a ignomínia, conforme ele nos disse, é como um espírito de entorpecimento. O próprio Deus permite o espírito do erro, aonde a casa que segue segundo a justiça é abençoada, e a casa que segue segundo a injustiça, segundo a impiedade, ela é amaldiçoada. O próprio Deus permite o embrutecimento do coração. Lembrai-vos de Faraó, o próprio Deus diz que iria endurecer o coração de Faraó, e permite a impureza no coração, a dureza, a pessoa ser dogmática, achar que aquilo que ela sabe é que é o correto, e ela persevera segundo o espírito do erro, o espírito do entorpecimento,
onde ela crê na sua própria mentira, Deus permite para que receba a sua recompensa segundo as suas más atitudes, recaem sobre as suas próprias cabeças. E Ele é aquele que cumpre a sua palavra, né? Ele é aquele que, agindo Ele, ninguém impedirá. Ele disse, né, aquele que persevera segundo a justiça, fartos serão os que têm sede de justiça. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, né? E assim nós perseveramos dia após dia, sendo justificados através do único justo, o Tzadik, né? Aquele que nos justifica. Nós antes gloriamos em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos Ele nos aperfeiçoa, Ele nos fortalece. Quando estamos na humildade, quando declaramos que nada podemos se não for pelo operar do Seu Espírito, quando seguimos como Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim todos os cansados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Assim como ele dizia aos religiosos, como assim muitos vivem segundo uma opressão, né? Ele dizia, vós sois aqueles que colocam um jugo, um fardo pesado sobre o meu povo, e não move um dedo para ajudá-los. Vós sois aqueles que atravessam o oceano, e faz 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Porque aquele que ensina meramente doutrinas humanas, as vãs teologias, das quais a Bíblia diz, não envolveis nos vãs debates teológicos, né, nas vãs filosofias, mas também diz que haveria divergência para que fossem conhecidos os escolhidos, né? Assim, nós perseveramos dia após dia, segundo o entendimento do alto, o único do qual se consegue desviar do mal, porque entendimento de próprios olhos não se desvia do mal, né? Somente através do Espírito Santo, da sabedoria pura, refinada, da origem, né? Muitos são alicerçados segundo o pai da mentira, do princípio. Desde o princípio é assassino, né? Mentiroso. Quem é o anticristo, senão aquele que se opõe à verdade de Cristo? Como a Bíblia diz, filhinhos, ficai atentos, né? Porque eles fariam sinais ilusórios operados pelo próprio poder, o príncipe do ar, né? Príncipe das trevas, da qual a Bíblia diz, né, que se os escolhidos não ficassem atentos, até eles mesmos seriam enganados, fariam até mesmo cair fogo do céu, né? Não é de se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, né? Assim, muitos que estão como um disfarce, mas aquele que está no alto, né, tudo contempla. Aquele que eles o rejeitaram, a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as trevas expõem as suas más obras. Não quiseram se arrepender, não quiseram, preferiram amoldar segundo o padrão deste mundo, né? Segundo as trevas. Não, ninguém serve a 2 senhores, né? Ninguém serve a Deus e a Mamon. Há um a vez de amar e o outro odiar, né? Raiz de todos os males.
o dinheiro, do qual a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar na fenda de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Devemos sim usufruir o melhor que Deus nos concede, gozar os bens que Ele nos concede, mas jamais deve ser motivo para satisfazer a nossa alma, porque a nossa alma tem que estar alicerçada juntamente com as obras de justiça e a fé. Ele mesmo disse: usai esse dinheiro dos ímpios, para ajudar os órfãos, as viúvas, aqueles que têm as suas necessidades, porque fazendo assim estais emprestando ao Senhor. Fazei como fonte de alegria, jamais utilizar a piedade como fonte de lucro, porque Ele tudo contempla, nada passa desapercebido dos seus olhos. Lá do alto Ele contempla todos os filhos de Adão. Ele tudo contempla, Ele sonda o intento da mente e do coração. Dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. Ele nos diz também: fazeis para ser visto não por homens, mas aquilo que uma mão ofertar, a outra não veja. Também, se fores ofertar, conserte com seu irmão, e depois venha apresente, porque muitos não estão segundo a obediência ao irmão Jesus Cristo, e muito melhor obedecer do que sacrificar. Se sacrifica e não está na obediência, acaba sendo em vão. São os votos de tolo, acaba não se cumprindo, porque se não está na obediência, do que adianta sacrificar. O profeta Samuel disse a Saul: muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração, do qual o autor e consumador da nossa fé, aquele que nós não contemplamos, mas contemplamos as obras das suas mãos, o universo que foi feito por Ele, Ele mesmo diz, que todas as coisas são... Ele não buscou honra e glória de si mesmo. O Pai o glorificou. Ele não buscou honra e glórias de homens. Ele disse: se assim procedo, nada sou. O Pai o glorificou. E ele perseverou, embora os homens apresentaram a ele a desonra, o Pai o honrou diante daqueles que insultavam e zombaram dele publicamente e indevidamente. E o Pai o glorificou, o Pai o honrou. Assim como Arão, ele não buscou, não confirmou o seu sacerdócio por si. Deus lhe concedeu o sacerdócio, ele fez a prova, colocou a prova diante de todos aqueles. E ele concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. A própria ignomínia que ele está nos falando hoje, o opróbrio, vira motivo de vergonha, motivo de confundidos e envergonhados. Os escândalos que são inevitáveis, ele disse que seriam inevitáveis, mas ai daqueles que por meio deles os veem, ai daqueles que acaba desfalecendo os pequeninos, aqueles que creem em Cristo, e aqueles que por meio veem os escândalos desfalece, aqueles que, como ele disse, vós sois aqueles que apropriaram da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, porque não entram pela porta, estão tentando entrar por força e violência. Jesus é a porta, e ainda impede aqueles que estavam
prestes a entrar, né? Quando se surge o escândalo, né? Ainda há mais um esfriamento ainda, mais o povo esfria, e aqueles que são motivo do esfriamento da apostasia são aqueles que hão de prestar conta com o dono da vinha, né? É tempo de prestação de conta, é tempo onde ele está cobrando, né? Porque todo aquele que exerce um ministério, todo aquele que recebe a responsabilidade de anunciar a verdade e acaba se corrompendo, se envolvendo no padrão deste mundo, será cobrado, né? E muitos, a Bíblia diz que acabam, aquele que se toma emprestado do mundo, acaba se tornando escravo daquele que o tomou. E será lançado ali onde o fogo não se apaga, e dali não sairá enquanto não se pagar o último ceitil, né? Como pagarás, né? Se já foi, só há uma forma, né? Através do nosso Redimidor, através do nosso Salvador Jesus Cristo. Onde a Bíblia fala sobre o vitupério, né? Aqueles que já alcançaram o sacrifício e por retrocederem, por estar na imundície, estão sacrificando a Cristo, a Jesus novamente, né? E lembrai-vos que foi um único sacrifício, né? A partir do momento que alcançamos o sacrifício, temos que perseverar, né, com a fé participante no início ao fim. Porque se agora está vivendo injustamente, as suas primeiras obras já não são possíveis de o salvar. E em mais um dia perseverante na fé, nas obras de justiça que caminham juntas, crendo no único bispo e bom pastor das suas ovelhas, né? Aqueles que são do seu aprisco, que ouvem a sua voz. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.